2 Samuel, capítulo 21, leia primeiramente comigo do versículo 15 até ao 22. Tiveram mais os filisteus uma peleja contra Israel. E desceu Davi, com ele os seus servos. E tanto pelejaram contra os filisteus, que Davi se cansou. E Isbi-Benobe, que era dos filhos dos gigantes, e o peso de cuja lança tinha 300 siclos de cobre, e que cingiu uma espada nova, este intentou ferir Davi. Porém, Abissai, filho de Zeruia, o socorreu, e feriu o filisteu, e o matou. E então os homens de Davi lhe juraram, dizendo: nunca mais sairás conosco a pelejar, para que não apagues a lâmpada de Israel. E aconteceu depois disso que houve em Gobe ainda outra peleja contra os filisteus. E então Sibecai, o Husatita, feriu Asaf, que era dos filhos de gigante. E houve ainda mais outra peleja contra os filisteus em Gobe. E Elanã, filho de Jaré, Oregim, o belemita, feriu Golias, o geteu, de cuja lança era haste como eixo de tecelão. E houve ainda também outra peleja em Gate, onde estava um homem de alta estatura, e que tinha em cada mão 6 dedos, e em cada pé outros 6, 24 por todos, e também este nascera dos gigantes. E injuriava a Israel. E porém, Jonatã, filho de Simeia, irmão de Davi, o feriu. E estes 4 nasceram dos gigantes em Gate, e caíram pela mão de Davi e pela mão dos seus servos. O capítulo 22, eu vou ler alguns versículos, tá bom? Leia comigo. E falou Davi ao Senhor as palavras desse cântico, no dia em que o Senhor o livrou das mãos de todos os seus inimigos e das mãos de Saul. Disse, pois, o Senhor é o meu rochedo, e o meu lugar forte, e o meu libertador. Deus é o meu rochedo, e nele confiarei, o meu escudo e a força da minha salvação, e o meu alto retiro e o meu refúgio. Ó meu Salvador, de violência me salvastes. O Senhor, digno de louvor, invoquei, e dos meus inimigos fiquei livre, porque me cercaram as ondas de mortes, as torrentes de Belial me assombraram, cortas do inferno me cingiram e encontraram-me laços de morte. Estando eu em angústia, invoquei ao Senhor, e ao meu Deus clamei, e do seu templo ouviu ele a minha voz, e o meu clamor chegou aos seus ouvidos. Até aqui. Amém? Eu queria ler o capítulo 22 inteirinho. Se puder apagar um pouquinho, é bom? Que tira um pouco do calor aqui em cima. Porque o capítulo de número 22 é um cântico. E se você tiver tempo na sua casa, leia, porque ele também é o Salmo de número 18. Esse capítulo 22 é aquele que Davi fala: persegui os meus inimigos e os alcancei. Não voltei até que eles tivessem sido derrotados. Porque a palavra do Senhor é pura e escudo para a minha vida. Amém? Esse salmo é aquele salmo maravilhoso que a gente sabe que é um salmo de batalha espiritual e de guerra. E é um cântico de Davi. Mas eu não tenho tempo, né? E está muito calor, eu sei que está muito calor, eu sei que está difícil. Hoje meu filho falou: mãe, está insuportável aqui em Piracicaba. Eu falei: não, filho, está insuportável em todo lugar, né? Todos os lugares estão quentes. Então eu não quero me demorar, mas eu gostaria muito de que você pudesse hoje renovar sua vida, o seu coração, uma palavra muito simples que eu quero trazer ao nosso coração hoje. Ontem eu estava sozinha lá em casa à noite e eu peguei e quis preparar a pregação, sabe? E aí eu preparei a pregação. Mas não fiquei sentindo aquilo, sabe? Aí quando eu cheguei lá em casa hoje, eu abri para poder fazer meu esboço lá, mas não sentia. Aí eu falei: mas tem alguma coisa errada aqui. Acho que Deus não quer falar isso. Aí eu fiquei quietinha lá no sofá. Aí realmente era eu, não era Deus que queria falar, né? Aí tive que fazer outra meditação, né? E trazer o Espírito Santo, deixar trazer ao meu coração. Eu gostaria de falar para você que Deus, Ele reconhece os seus valentes. E eu não li isso em nenhum lugar para dizer para você: eu vim aqui hoje para pregar uma pregação de internet que eu copiei de alguém. Não, eu estou falando exatamente o que o Espírito Santo me mandou dizer. Deus reconhece quem são os seus valentes, homens e mulheres.
Homens e mulheres lutadores, homens e mulheres batalhadores, homens e mulheres que enfrentam guerras, homens e mulheres que já passaram por muitas batalhas, homens e mulheres que já enfrentaram muitos gigantes, homens e mulheres que talvez ainda tenham que enfrentar muitos gigantes e que Deus hoje mandou dizer para você: você é um valente. Amém? Posso ouvir um glória a Deus? Deixa eu ver quantos valentes tem aqui, deixa eu ver. Aleluia! É com você mesmo que Deus quer falar hoje. Amém? Porque não é fácil, né, irmãos? Nós sabemos que todos os dias nós passamos por muitas dificuldades, principalmente nesses últimos anos, né, que as coisas vêm ficando mais difíceis. Esse ano está terminando muito difícil. Nós vimos aí uma transformação na sociedade, na moralidade, na política, no financeiro, né? Nas famílias, nas igrejas. E tudo isso nos assombrou. Tudo isso nos trouxe assim, uma situação de nos pasmar, né? Porque mudou muito as coisas de como nós vivíamos, como nós estamos vivendo. As circunstâncias mudaram muito na nossa vida. E isso tudo é de luta, tudo isso é batalha, tudo isso são dificuldades que nós temos que enfrentar todos os dias. E sem Deus, nós já teríamos sido destruídos. É por isso que o salmista fala: se não for o Senhor ao nosso lado, os nossos adversários já teriam nos devorado. Né? É porque você vem, é porque você ouve, é porque você ministra o coração de Deus, porque você canta, porque você adora, por isso que você está suportando, porque senão já tinha dizimado com a sua casa. Né? E biblicamente nós sabemos que no Antigo Testamento, aliás, eu queria hoje vir aqui pregar um texto do Novo Testamento, eu queria falar sobre graça, que eu estava com essa semana inteira querendo falar sobre graça. E depois, quando eu cheguei em casa, o Espírito Santo mudou tudo. E eu volto a um texto do Antigo Testamento, a falar de um homem do Antigo Testamento, para que sirva para nós hoje como povo de Deus. Porque não adianta eu sentar numa igreja e louvar e ouvir as pessoas fazerem a coisa, se eu não aplicar na minha vida. Hoje eu fiz o povo de manhã aqui repetir um monte de vezes. Né? Quem estava aqui de manhã? Vamos ver. O que eu fiz vocês repetir mesmo? Ninguém mais lembra. Sede, pois, não só ouvinte da palavra, mas praticante dela. Fiz eles repetir um monte de vezes aqui. E eles repetiram. Por quê? Porque o nosso cérebro precisa ser educado. Nossa mente precisa ser educada, né, pela palavra de Deus, pela verdade. Senão ela é muito mal educada. Né? Então nós educamos a nossa mente aqui hoje. Não seja só ouvinte, mas seja praticante da palavra de Deus. Então, não adianta eu vir aqui e falar uma pregação de cócegas espirituais e fazer uns repleplé, uns oba-oba, se eu não colocar na minha vida em prática aquilo que eu estou aprendendo. Então, eu entendo quando Deus muda o curso da pregação, porque eu sei que Ele precisa nos colocar para cima. Eu sei que Deus precisa orientar o seu povo para viver de uma forma mais confortável nos últimos dias. E desde o início do Antigo Testamento até ao último livro, que é o livro de Malaquias, nós vemos um povo de uma constante guerra. Um povo chamado povo de Israel, que hoje nós somos o Israel de Deus, um povo numa constante guerra. Que guerra era essa? Uma guerra contra os seus adversários. Se você assistir aqueles filmes épicos, né, aqueles filmes que mostram aqueles reinos antigos, você vai ver que haviam lutas entre as nações, porque uma nação queria dominar a outra nação. Era um reino querendo tomar quantos reinos eles conseguissem tomar. Não é assim? Quando você assiste aqueles filmes, né, de guerras antigas, é um reino lutando contra outro reino, matando, dizimando, roubando, tirando seus ouros, destruindo seus castelos, para que um reino consiga dominar muitos reinos. É isso? É? E essa é a luta que o povo de Deus viveu no Antigo Testamento e a luta que hoje nós vivemos no tempo da graça, da dispensação da graça, não mais uma luta travada física, com armaduras, com espadas, com carros e com cavalos, mas uma luta espiritual, uma luta onde nós temos um reino, que é o reino das trevas, querendo dominar o reino de Deus. Porque o reino de Deus está onde? Aonde? Dentro de nós.
E nós temos uma luta travada, uma batalha constante na nossa vida, independente da área que cada um lute mais, né? Talvez as pessoas tenham mais lutas familiares, outros têm mais lutas financeiras, cada um tem aí a sua saga, né? Vamos dizer assim, a sua história particular. E o povo de Israel foi um povo que constantemente foi afligido por outros reinos, porque os outros reinos queriam dominar Israel, queriam tomar Israel, né? Eu gosto muito de filme de época. Eu gosto desses filmes. Até assisti um dia, depois eu fiz o Zé Carlos assisti de novo. Um filme que eu me esqueci o nome agora, que é um desses filmes de guerreiros, essas coisas, daquelas guerras antigas. Eu gosto dessas coisas, porque eu gosto muito de história. E nessa época do Antigo Testamento, essas guerras eram guerras travadas assim para tomar o reino, realmente. E Israel tomou Canaã depois de 40 anos de deserto, estabeleceram ali, e a Judéia ficou estabelecida, e Israel, como sendo o povo de Deus, era um povo muito próspero. Até hoje em Israel, as coisas são diferentes do que em outros países. Por exemplo, eles têm um avanço na área da medicina inigualável, nem os Estados Unidos têm. Os Estados Unidos se equipara, mas não se compara. Eles plantam frutos no deserto e plantas no deserto que florescem de uma forma grandiosa, maravilhosa, que nenhum outro lugar da terra se encontra o que se encontra em Israel. Diz que os frutos de Israel... Quem já foi no Mercadão lá em São Paulo? Quem já foi? Você chega lá em São Paulo e você fala, existe pera desse tamanho? Você vê umas frutas assim, você fala, nossa, que goiabona! Quando eu vou lá, quero comer tudo. Não dá para comer, você come tudo, 2, 3 pedaços já está. Porque tudo te maravilha. Lá em Israel, é 100 vezes melhor do que o Mercadão. Muito melhor. Então, Israel era uma nação produtiva, uma nação que tudo que eles faziam dava certo. Então, as outras nações queriam o quê? Roubar, queriam destruir, queriam saquear, queriam tomar aquele reino. Mas o reino de Israel é de quem mesmo? É de Deus. E o povo de Israel quis ter um rei que o representava na terra. Vocês sabem, escolheu Saul. E Saul não fez nada do que Deus mandou ele fazer, ele perdeu o seu reino. E então Deus escolheu um homem que reinasse na terra e o representasse como rei. E esse homem era Davi. E Davi então se tornou rei de Israel. E ele se tornando rei de Israel, ficou muito complicado para os outros reinos. Porque os outros reinos, quando pensavam em ir atacar Israel, como já tinham atacado dezenas e centenas de vezes, que você pode olhar nos textos de reis, de juízes, né? De Gideão, você vê lá, e o povo fez o que era mal aos olhos do Senhor. E aí vem os outros reinos e saqueia, e rouba os seus cereais, e destrói tudo, e rouba suas mulheres. Quando os outros reinos iam para lutar com Israel, eles pensavam, não é bom entrar nessa guerra, porque tem um homem chamado Davi lá, e essa guerra não vai ser fácil de ganhar. Entendeu? Então, quando Davi se tornou rei, ele também se tornou um grande líder. Um homem capaz de derrotar nações, um homem capaz de derrotar reinos, um homem capaz de trazer estrutura e estabilidade para uma nação chamada Israel, conquista, terror por todas as nações, porque todos reconheciam que o Senhor era com Davi. Teve guerras que Davi consultou a Deus e Deus falou assim, você pode ir, porque quando você escutar, quando você vê as árvores dobrarem as suas folhas, os seus ramos se dobrarem, e você escutar um barulho como de sola, de cascos de cavalo na terra, pode ir guerrear, porque sou eu que estou indo na sua frente. E quando Davi chegava lá, seus adversários estavam todos derrotados, porque o Senhor tinha ido na frente dele. Oh, glória! Então, quando os outros reinos olhavam para Israel, diziam, não é boa coisa lutar contra Israel, porque lá tem um homem chamado Davi. Por que eu estou dizendo todas essas coisas? Porque Davi, antes dele ser rei, ele era somente um adolescente. Que Deus olhou dos céus e disse, a quem eu chamarei? A quem eu escolherei? A quem eu colocarei o meu espírito? Sobre quem eu derramarei a minha unção?
Quem será aquele que poderá lutar para o meu povo? Quem será aquele que eu encontrarei um coração disposto a estar na minha presença para lutar pela família, pela casa, pela nação? E ele disse: eu sei, eu tenho um homem que eu conheço o coração dele, e o coração dele é um coração como o coração de Deus. E Davi tinha apenas 16 anos, quando Deus o chamou. Davi era um adolescente que sofreu vários tipos de situações na sua vida, que hoje para nós seria grande demais e quase que uma impossibilidade para a gente conseguir se tornar uma pessoa capaz de liderar situações. Porque ele sofreu na pele algo que para a gente vira uns mimimi da vida, que ele sofreu a rejeição da sua própria família. Porque quando Samuel chegou na casa de Jessé e ele chamou todos os filhos de Jessé para ungir, e não era nenhum daqueles que Deus queria, o pai dele nem lembrava que ele existia. Porque Samuel falou assim: Jessé, não é possível, porque Deus falou que aqui na sua casa ia ter alguém que ele ia escolher, mas não é nenhum desses, não está faltando algum filho? Jessé parou para pensar: deixa eu ver. Acho que tem um, é verdade, é o Davi. Ele está lá, cuidando das minhas ovelhas. Então, Davi teve motivos na sua vida, emocionais, que poderiam fazer dele um covarde. Desculpa eu dizer assim. Uma pessoa cheia de mimimi e fraquezinhas, que diria quando Deus o chamou: Deus, acho que pensando bem, eu não vou servir para ser um líder e para enfrentar gigantes e para enfrentar nações e para enfrentar adversários, porque meu pai me rejeitou. E Davi também passou por muitas situações, porque sozinho ali nas pastagens ele tinha que enfrentar ursos e tinha que enfrentar leões, e ele tinha que proteger as suas ovelhas, e durante a noite era um frio medonho, e não tinha ninguém com ele, e durante o dia um sol tremendo, e não tinha ninguém com ele, e talvez ele dissesse: todas essas coisas que eu passei na vida me traumatizaram, e pensando bem, eu vou ser um fracote no futuro, porque eu sou atingido emocionalmente, ninguém me ama, ninguém me quer, então nunca vou poder ser chamado de valente, porque eu tenho tudo para eu ser um covarde. Vou fazer uma pergunta aqui. Aqui dentro está cheio de gente que tinha tudo para ser covarde, não tinha? Tinha ou não tinha? Quantas vezes você já não foi provado na humilhação? Quantas vezes você já não foi rejeitado? Quantas vezes já não te deram um tapa na cara? Sem tapa, mas que você sentiu? Quantas vezes já não te esmurraram? Quantas vezes não te esqueceram? Quantas vezes não te abandonaram? Quantas vezes ninguém te ajudou? Quantas vezes você se sentiu sozinho na tempestade? Davi tinha tudo para ser uma pessoa considerada um fraco, um perdedor, um incapacitado. Mas Deus olhou do céu e falou assim: não, eu tenho alguém que é segundo o meu coração, e ele será o rei de Israel. Sabe por que você está aqui hoje? Porque talvez em meio a 10, 15, 20, 30, 50, 100 da sua casa, você é o valente que Deus escolheu. Eu aplaudia Jesus se eu fosse você, porque Deus tem uma palavra de vitória para você hoje. Deus tem uma palavra de força, Deus tem uma palavra de ânimo, Deus tem uma palavra de coragem. Deus quer que o seu povo se posicione, Deus quer que o seu povo se coloque numa posição de vencedor. Nós sabemos que Davi passou por muitas dificuldades na sua vida. Os seus irmãos, né? Eu preciso falar essas coisas para que eu chegue no contexto da pregação, tá certo? Quando os seus irmãos estavam na guerra contra os filisteus, que tinha aquele gigante lá, que pesava, não sei se você sabe, mas aquele gigante lá, o Golias, pesava 300 quilos. Sabia que ele pesava 300 quilos? 300 quilos com 3 metros de altura, com um capacete de 4 quilos, com uma couraça de 70 quilos, com uma lança de 15 quilos, com, punheiras de mais 3 quilos, com várias armaduras que o fazia 50 vezes maior do que ele já era pelo seu poder. E quando Davi foi lá levar comida para os seus irmãos também apunhalaram ele pelas costas, chamaram ele: você vai fazer aqui, seu metidinho? Já te discriminaram pelo que você crê? Já te discriminaram pelo quem você é? Já te discriminaram pela tua posição de fé? Já chamaram você de
de florzinha, de mitidinho, de bonzinho do papai? É assim que o mundo faz. E os irmãos dele fizeram isso com ele. O que você veio fazer aqui, ô seu nariz empinado? O que você veio fazer aqui? Você acha que você é melhor do que todo mundo para estar aqui? Eu não, só vim trazer queijo e pão. Só veio trazer queijo e pão, mas quando ele escutou Golias, ele disse: quem é esse incircunciso que está se levantando contra o Deus de Israel, o Senhor dos exércitos? Coisa que o exército inteiro não fez, um jovenzinho de 16 anos, rejeitado, esquecido, abandonado, humilhado pelos seus irmãos, diz assim: quem que esse gigante pensa que é? Ele está afrontando ao Senhor dos exércitos. Foi o único que teve coragem de olhar para o gigante e falar assim: ele não é nada perante ao Deus que eu conheço. E que eu conheci rejeitado, que eu conheci abandonado, que eu conheci quando ninguém lembrava de mim. Quando eu conheci ele, eu estava lá no vento. Quando eu conheci ele, eu estava debaixo do sol escaldante. Eu sei quem ele é. Esse gigante não é nada. Esse Davi, que nós trouxemos aqui hoje, a sua história, um pedacinho da sua história, enfrentou muitas dificuldades, não só guerras. Enfrentou dificuldades com a sua própria família. O seu filho o traiu. Um dos seus filhos estuprou a sua própria filha. A sua casa foi dividida. Ele também caiu no momento de adultério. Ele também errou. Também trouxe a espada sobre a sua casa. Mas ele até hoje é o homem que mais se fala do seu poder, porque sobre Davi será estabelecido o reino de Deus. E esse homem, então, que passou por tantas dificuldades, enfrentou tantos reinos. As mulheres, quando Davi chegava, por isso que Saul ficou enciumado com ele, né? Diziam assim: Saul derrotou milhares, mas Davi dezenas de milhares. E aí Davi teve um outro problema, uma outra guerra, chamada perseguição. Quem já foi perseguido aqui? Perseguido na escola, perseguido na casa, perseguido na família, perseguido no contexto social. Todos nós. Aí ele passou a ser perseguido. Passou que a lança de Saul estava sempre sobre a cabeça dele, e ele tendo que se esconder, e ele foi para a caverna, e ele teve muitas lutas e muitas batalhas com os filisteus, teve muitas lutas com os outros reinos, com outras nações, e teve lutas também pessoais. E todas essas lutas, ele foi mais do que vencedor por meio daquele que o amou. Amém? Tudo isso eu estou dizendo hoje, porque Deus falou lá em casa que Ele reconhece a sua valentia, que Ele reconhece dentro do seu coração uma capacidade de ser valente, para lutar por você, pela sua casa, pela sua família, para passar por tantas guerras, tantas batalhas, e saber que todas elas já foram vencidas, e que outras que virão também serão vencidas pelo poder de Deus que está na sua vida. Tudo isso que eu estou falando para você entender que quando Deus escolheu você, Ele escolheu da mesma forma que Ele escolheu a Davi. Da mesma maneira que Deus encontrou graça no coração de Davi, Deus encontra graça no coração da sua igreja hoje. Sabe que você está sentado aqui hoje? Porque Deus encontra graça no seu coração. Não é o fulano, não é o Beltrano, não é o ciclano que tem que estar aqui. Quem tem que estar aqui é você, porque foi em você que Deus encontrou graça. Entendeu, meu amado? É em você, é por você que Deus vai fazer uma obra grandiosa nessa terra. Foram muitas guerras, muitas batalhas. E de repente, nesse texto que eu vou apressar, porque já é quase 9h20, nesse texto de 2 Samuel, capítulo 21, do versículo 15, que nós lemos ao 22, nós encontramos Davi num momento de guerra. E conforme o tempo passa, irmãos, eu vou voltar um pouquinho, vou parar, depois eu volto aqui. Eu fico observando como a gente tem muito tempo de cristianismo, muito tempo dentro de igreja, então a gente tem propriedade para falar o que eu vou falar aqui. Até o Zé Carlos falou isso essa semana. Igreja é uma coisa, é muito complexa, porque de repente ela enche, não é assim? De repente ela esvazia. Vem uma época que todo mundo quer Deus, tem uma época que ninguém quer Deus. Uma época que todo mundo quer trabalhar, uma época que ninguém aparece. Né? Vai muito dos momentos que nós estamos vivendo. E esses momentos, né, às vezes, vão desgastando a nossa vida.
E esses desgastes, conforme o tempo vai passando, fica mais difícil de a gente enfrentar aquilo que nós chamamos de adversidades, de problemas. E todos nós vamos desfalecendo, né? Chega, às vezes você já passou tanta coisa na sua vida, como Davi. Davi passou tanta coisa na vida dele. E esse texto aqui, irmãos, deixa eu explicar uma coisa para você. Já é no final. Já é quase no final da vida dele. Então, quer dizer, rolou muita água, muita coisa aconteceu, passou por muitas dificuldades. E quando eu chego nesse texto de capítulo 21, eu vejo Davi numa guerra. E numa guerra muito difícil, porque nessa guerra tinham muitos gigantes. Você viu que eu li aí, que um dos gigantes que ele enfrentou tinha 6 dedos, no total tinha 24 dedos? Você já imaginou lutar com um homem que tem 20 dedos? Já é difícil. Você imagina lutar com 24 dedos, com 3 metros de altura, com 300 quilos? A coisa fica ainda muito mais difícil. Muito mais difícil. E nesse momento aqui desta guerra, uma guerra depois de muitos anos de batalhas, de guerra, de problemas familiares, de problemas no seu reino, de lutas contra os reinos, quando chega nesse momento aqui, desse capítulo que nós estamos lendo, Davi estava extremamente cansado. A Bíblia diz que neste momento da guerra, o rei, temido por todas as nações, ele se cansou. Depois de tudo que eu falei dele, vem um dos últimos capítulos da sua história dizendo: o rei Davi se cansou numa guerra. Não é estranho? Não é um paradoxo? Foi o primeiro versículo que eu li do capítulo 21, versículo 15. Estava Davi numa guerra, numa peleja contra os filisteus, e Davi se sentiu extremamente cansado. Quantos aqui já cansaram de lutar? Quantos estão dizendo, eu estou cansado? Quantos aqui já passaram por quantas e tantas guerras e batalhas, e tristezas, e humilhações, e cobranças, e chateações, e problemas, e diz, eu cansei. Posso ouvir aqui alguém que diz que está cansado? Estou cansado. Ou seja, valentes também cansam. Homens que Deus escolheu. Mulheres que Deus escolheu, homens e mulheres que Deus derramou o seu Espírito, que Ele derramou sua unção e escolheu, cansam. Chega um momento da vida que cansam. Meu amado, quando alguém dizia assim, vamos lutar contra Israel, as pessoas pensavam 1000 vezes antes, porque dizia, lá tem o rei Davi, é bom a gente não ir, porque o negócio lá vai ser difícil. Você acha que o inimigo, quando olha para você, ele fala assim, eu acho que eu não vou atacar aquela mulher não, porque ela é de oração, ela é de jejum, ela é canela de fogo, eu acho que eu não vou atacar ela não. Ou ele olha para você e falaria, facinho, 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 vamos, que aquilo lá nós vamos derrotar, aquele reino já é nosso. O que você acha? Qual é o comentário ao seu respeito no reino espiritual? Qual é o comentário ao seu respeito, ao respeito da sua casa, no reino das trevas? Que eles vão te derrotar, vão tirar o que é teu, ou eles temem a oração que você faz? Ou o reino do Espírito recua quando você, como homem e mulher de Deus, toma uma posição, pega a espada e batalha? Sabe qual é a sua espada, meu amado? Quantos sabem qual é a sua espada aqui? Você sabe que a sua espada não é a melhor que você escolhe numa loja de artigos de guerra, né? A sua espada é dada para você na armadura que Deus coloca sobre a sua vida. E essa espada chama Palavra de Deus. Eu aplaudia Jesus se eu fosse você, meu amado. Quando o inimigo olhar para você, ele tem que dizer, eu estou pensando bem se eu vou. Eu estou pensando bem se eu vou atacar aquela casa, eu vou atacar aquela família. Porque lá tem força, lá tem um guerreiro, lá tem uma valente, lá tem um valente. Será que eu vou? Mas valentes também cansam. Grandes líderes também cansam. Talvez você seja o líder da sua casa. Talvez você seja a líder da sua família. Talvez você seja a sacerdote da sua casa. E homens e mulheres valentes também se cansam. Sabe por que Deus mudou a pregação hoje? Porque Ele sabe que muitos de nós estamos cansados. Eu sei que Deus muda. Eu preguei aqui domingo que Deus mandou falar para o rei Ezequias que ele ia morrer, depois ele voltou atrás, se arrependeu e ele mudou, não mudou? Deus mudou essa pregação hoje para falar para a igreja
que valentes também se cansam. Eu fiquei imaginando lá na minha casa hoje, enquanto eu meditava, aquelas guerras, né, épicas que a gente sabe que do lado de cá ficava o reino contrário, do lado de cá ficava outro reino, aí eles tinham aqueles escudos, aquelas espadas, né, aquelas coisas grandiosas daquelas batalhas. Eu fiquei pensando nisso e eu me imaginei Davi cansado lutando contra os filisteus. Os filisteus eram homens muito grandes. Eles eram gigantes também eram considerados homens de alta estatura, e eram homens de grande poderio de guerra, e eles eram muito cruel. Eles eram tão cruel, meu amado, que quando eles ganhavam guerra, eles cortavam a cabeça de todos os homens e arrancavam da barriga das mulheres todas as crianças que estavam sendo geradas. Não era fácil lutar com o filisteu. Deixa eu dizer uma coisa para você, a nossa luta não é fácil. A gente luta contra o que não vê, o que não sabe e o que vai vir, e muitas vezes é cruel o que a gente passa. É cruel muitas vezes. Você já chegou a sentir e fala assim, isso é maldade demais. Alguém já sentiu isso? Isso é maldade demais, isso é cruel demais. Já passou por isso, meu amado? Já passou por isso? Eu imaginei Davi lutando naquela guerra, cansado. Se ele estava cansado, meu amado, eles tinham que usar uma indumentária. Nenhum homem podia ir para a guerra sem indumentária, né? Nenhum soldado vai para uma guerra sem os seus aparatos de guerra, não é assim? E eu fiquei imaginando Davi com aquele peso todo do seu escudo, da sua espada, que eram espadas que cortavam cabeça. Você imagina o peso, né, da lança de uma espada? Era mais ou menos aproximadamente entre 4 a 8 quilos. Um homem cansado numa guerra, talvez ensanguentado, com seus olhos cheios de sangue, né, com o seu corpo ali molestado pelas pancadas, pelas agressões, né, e ele caindo de joelho, dizendo, não aguento mais. E eu fiquei pensando em nós, nas lutas que nós enfrentamos, na grandeza do poder do nosso adversário, na pressão que nós vivemos espiritual, que vem contra nós, que você não consegue muitas vezes falar assim, eu não vou aguentar, eu não vou suportar, não tem como eu sair dessa situação vencedor. Eu tenho visto isso muito na minha vida. Todos os dias eu tenho que lutar comigo mesmo na minha fé, lutar comigo mesmo naquilo que eu creio, em tudo que eu já ouvi de Deus, para acreditar que nós vamos sair dessa situação difícil. Todos os dias eu tenho que olhar para os filisteus que se levantam, para a guerra dolorosa, para a guerra que machuca, para a guerra que nos fere, e acreditar que vai vir um tempo melhor de Deus na nossa vida. Eu imaginei esse homem caído de joelhos na batalha, um homem que todas as nações diziam, ele é muito forte para a gente enfrentar ele. De repente ele cai de joelho e a Bíblia relata, biblicamente está escrito, Davi estava extremamente cansado. Sabe qual é o problema? O problema não é se cansar. O problema é que quando você está muito cansado e você solta as mãos, a Bíblia diz, fortalecei-vos as vossas mãos, porque a sua obra terá a recompensa. Não desfaleçam as vossas mãos, não dobrem o seu joelho, porque a Bíblia sabe que quando eu canso, quando você cansa, quando nós estamos demasiadamente enfraquecidos pelas guerras, pelas batalhas, machucados, com os olhos sem conseguir ver, né? Com a cabeça ferida das agressões, com o corpo dilacerado da dor, muitas vezes nós dobramos o joelho e soltamos as nossas mãos. Isso significa nós estamos nos entregando. Talvez quando os filisteus olharam a posição de Davi ajoelhado no campo de batalha, ensanguentado, com a sua cabeça baixa, entristecidos, eles disseram, é agora! É hoje que eu derroto para sempre. Sabe como eles chamavam Davi? Lâmpada de Israel. Oh, glória. Deixa eu falar uma coisa para você. Você sabia que você ilumina o mundo onde você está? Quantos sabem que você ilumina o mundo? Você sabia que você é a lâmpada da sua casa? Você sabia que você é a lâmpada de Votuporanga? Você sabia que você é a lâmpada da sua família? Você é a lâmpada de Votuporanga? Você é a lâmpada do Brasil? Você é a lâmpada dessa igreja? Você é a lâmpada aonde você estiver, meu amado? Você é a luz de Israel. Sabe que o inimigo quer te combater? Sabe que o inimigo quer te derrotar? Sabe que o inimigo está esperando a hora de você cansar e você dobrar o joelho para ele derrotar a lâmpada de Israel, meu amado? Está entendendo o mistério aqui hoje? Davi prostrado porque ele estava
Extremamente cansado, valentes cansam. Até aqui você foi muito valente, o Senhor mandou dizer para você. Até aqui você suportou bem essa guerra. Talvez o teu desejo seja dobrar os joelhos. Quando o inimigo viu que Davi dobrou os seus joelhos, imediatamente ele se preparou para o combate final. Esse que é o problema da nossa vida. Quando nós cansamos, quando nós queremos se entregar. Eu não acredito que o coração de Davi estava se ajoelhando porque ele estava querendo se entregar. Ele era rei. Ele é rei, meu amado, e ele será rei para sempre. Tá certo? Se você for lá em Israel, tem o túmulo de Davi e ele é honrado como rei. Tá? Ele está lá em Israel, isso aqui não é conversinha para boi dormir, não. Tá? Isso aqui não é blé, blé, blé. Isso aqui é verdade, é história real de uma nação de Israel, chamada povo de Deus, que hoje nós somos Israel de Deus. Eu não acredito que Davi queria se entregar ao seu inimigo, eu não acredito que Davi queria se render ao seu inimigo, mas eu acredito que chegou um momento que ele estava muito cansado, que ele estava extremamente fraco, debilitado, que ele já tinha lutado tanto, que ele não estava mais aguentando. Talvez hoje tenha um monte de gente aqui que está se arrastando, que está com o peso da sua indumentária, com o peso das suas cargas, e a vontade é se entregar. Sabe qual é o perigo? É que quando você está cansado, você não vigia. Quando você está cansado, você não se apercebe. Quando você está cansado, você não tem consciência de que essa é a hora fatal para o inimigo. Quando ele caiu no campo de guerra, que ele caiu cansado, todos estavam batalhando, lutando, um filho de um gigante, eu quero que você preste muita atenção nisso, o filho de um gigante pegou uma espada para matar Davi. Então, se ele era um filho do gigante, ele era metade que um gigante. Se um gigante tinha 300 quilos, ele poderia ter em torno de 150 quilos. Se a espada do gigante pesasse lá entre 15 a 18 quilos, a dele pesaria mais ou menos 7 quilos. O seu capacete estaria pesando entre 3 quilos. Mas ele era um filho de um gigante. E naquele momento que Davi se cansou, o gigante falou: essa é a hora de acabar com a luz de Israel. É por isso que a Bíblia fala que aos cansados e abatidos, se esperarem no Senhor, renovarão as suas forças e subirão como asas, como águia. É por isso que a Bíblia fala para você, meu amado, que Ele te coloca em lugares altos, acima de todos os problemas e de todas as dificuldades. É por isso que a Bíblia fala para você: esforçai-vos, porque a sua obra terá recompensa, meu amado. Porque chega uma hora que cansa, chega uma hora que você se abate tanto que você perde as forças, e foi o que aconteceu com Davi, o valente. O valente, você é ungido, você é escolhido, você é alguém que tinha tudo para ser os mimimi da vida, mas você está aqui essa noite, e sabe que você está aqui? Porque você sabe que você precisa de Deus, você sabe que a sua família precisa de Deus, e você sabe que essa bênção vai passar de geração em geração. É por isso que você está aqui hoje, meu amado. Porque mesmo com todos os problemas da vida, você consegue ainda ser achado por Deus como valente de Deus. Eu, em nome de Jesus, eu não leio pregação de domingo, eu estou pregando profeticamente aqui hoje. E quando o filho do gigante, deixa eu falar uma coisa, quando você está abatido, até de um filho de um gigante pode derrotar um rei. Não era mais o Golias, era o filho de um gigante. Ou seja, vou dizer uma coisa para você: quando você está abatido, quando você está cansado, quando você está desanimado, quando você está pensando em soltar as mãos e jogar as espadas e dobrar o seu joelho, qualquer coisinha pode te derrotar, entendeu? Sabe por que muitas pessoas estão caindo? Porque muitos se cansam, dobram os seus joelhos, e qualquer coisa, por menor que seja, o inimigo pode te nocautear. Davi estava lá, ajoelhado, cansado, sem fôlego. Não aguento. O inimigo falou: é agora. É o golpe final. Você está entendendo o que eu estou falando para você? Você está entendendo o que eu estou falando para você? Você está entendendo o que eu estou falando para você? Você está entendendo o que eu estou falando para você? Você vai deixar ele dar o golpe final? E quando o filho do gigante pegou a sua espada e ia cortar a cabeça de Davi, o Senhor levantou um homem
fez o homem virar os olhos naquela hora para lá, e o homem correu com a sua espada e matou o filho do gigante. Deixa eu falar uma coisa para você. Quando o inimigo se levantar contra você para te nocautear, o Senhor dos Exércitos, o Rei dos Reis, Jesus Cristo, Yeshua HaMashiach, Ele, ungido Messias, Ele mesmo derrotará o seu adversário. Ele é um enviado de Deus, e Ele tem a sua espada forte e poderosa para repreender todo o mal sobre a sua vida. Não é o fim de nada, não será o fim de nada, desde que você seja um homem segundo o coração de Deus, meu amado. O filho do gigante queria matar, mas o Senhor estava ali para livrar. O que eu quero dizer para você aqui hoje, que pessoas cansadas e abatidas podem não se aperceber que o adversário está muito próximo para nocautear. Pessoas que dobram os seus joelhos, que soltam as suas mãos, pessoas que se entregam com muita facilidade, não se apercebe que o inimigo está muito mais próximo do que se pode ver. O rei temido não viu o seu adversário, mas o Senhor sempre livrará o seu povo. Em seguida, depois dessa batalha toda, que ele viu o livramento de Deus, vem outras guerras, esses gigantes dos 24 dedos, e depois mais outros gigantes, outros gigantes. Você leu aí comigo que teve muito mais outros gigantes. E em todos eles saíram vencedores. E Davi e os seus homens derrotaram a todos. Venham quantos gigantes for, o Senhor sempre será com o seu povo. Amém? Eu fiquei imaginando hoje um homem de 24 dedos, 3 metros de altura. É exatamente isso que a gente vê de vez em quando aí na vida da gente. Problemas que se assombram. 24 dedos é demais para mim, né? Mas o Senhor nos livrará de todos. E eles venceram todas as guerras. E após isso ele escreve o seu cântico. E no seu cântico ele reconhece, ele diz: eu estava perseguido pelos meus inimigos. Havia uma armadilha para mim. Os meus inimigos se levantaram contra mim, mas o Senhor me livrou de todos eles. Eu aplaudia Jesus se eu fosse você. Aleluia! O Senhor me livrou de todos os meus adversários. Aleluia, aleluia, aleluia. Pode aplaudir mais, meu amado. Se você estiver cansada, vai ter. Talvez tenham outros gigantes, mas Deus estará contigo, diz o Senhor. O Senhor me livrou de todos os meus inimigos. Chega na sua casa e lê o capítulo 22 inteiro. E depois você lê o capítulo 23, as últimas palavras de Davi. Se eu tivesse tempo aqui, eu ia ler com você o capítulo 23, um pedacinho. As últimas palavras antes dele morrer. E as últimas palavras dele disse assim: o Senhor me escolheu. Eu vou falar do meu jeito aqui. O Senhor me chamou. E o dia que ele me chamou, ele falou assim: ninguém vai te derrotar. Ô, glória. O dia que o Senhor me chamou, Ele colocou sobre mim o poder da sua escolha. E Ele disse: ninguém vai prevalecer contra ti. Oh, aleluia! Está lá no 2 Samuel capítulo 23. E Ele disse assim: do jeitinho que Deus falou, foi assim que aconteceu na minha vida. Aleluia! Feche teus olhos, pessoal do louvor. Você é a lâmpada de Israel. Você é o ungido de Deus. Você é o valente do Senhor. Tua história está escrita no livro da vida. Todos os seus dias estão sendo contados e escritos pelo Senhor. E do jeitinho que Ele determinou, quando você estava no ventre da sua mãe, assim Ele cumprirá na sua vida. Comece a olhar para você se não é o cansaço que está te desviando, se não é o aborrecimento, a tristeza, a mágoa, o ressentimento, que está fazendo você dobrar o joelho na guerra. E o inimigo só está esperando essa hora para te nocautear. Então, meu amado, Davi, depois que ele viu o livramento que Deus deu para ele se colocou de pé de novo e falou assim: vamos, mais uma. Respirou fundo, encheu o seu pulmão de ar, limpou o sangue dos olhos que estava atrapalhando ele de ver. Juntou força nos seus braços, ergueu as suas pernas, enrijeceu os seus joelhos e disse: que venha, porque eu vou vencer mais uma vez. É isso que nós precisamos fazer. Tomar consciência que nós somos vencedores. Mesmo cansados, mesmo abatidos, mesmo sem conseguir ver a possibilidade de vencer, o Senhor te livrará do teu adversário. Coloque-se de pé
E vamos profetizar a palavra cantada. Davi escreveu no Salmo 18: Ele me possibilitou que o meu braço ficasse forte, e eu envergasse o meu arco, e eu disparei as minhas flechas, e os meus adversários foram destruídos. A palavra do Senhor é pura, e é escudo para todos aqueles que nele confia. Aleluia! 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 Não faça de hoje só mais um culto. Não faça dessas palavras somente a audição delas, mas tome posse para você e diga: mesmo cansada e abatida, serei vigilante contra os meus adversários, e saberei eu que o Senhor dos Exércitos, estará comigo para me livrar. Porque valentes cansam, mas valentes também vencem. Aleluia, 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 aleluia. Não desfaleça as vossas mãos, sua obra terá recompensa. Aleluia. Toda minha vida, ó Senhor, te louvarei. Somos os valentes. Pois teu fôlego é a minha vida. Obrigado, Senhor. É por isso. E nunca me cansarei. Se cansar, o Senhor nos levantará. Posso ouvir a tua voz. E Ele já falou essa noite. Falou muito. É mais doce do que o mel, que me tira dessa prova e me leva até o céu. Já vi fogo e terremoto. Vai passar, vai passar. Vento forte que passou. Vai passar. Entenda isso, vai passar. Já vivi tantos perigos, Mas o Senhor estava sempre com você. mas tua voz me acalmou. Aleluia. Tu das ordem às estrelas Ele é o poderoso Deus. e ao mar os seus limites. Mesmo cansado, você sempre será vencedor. Eu me sinto tão seguro Aonde? no teu colo altíssimo. Não há terror, nem porta que se fechem diante da tua. Porque Ele é o poderoso Deus. Não há doença Ele é o Deus de toda a terra. E Ele tem o controle sobre todas as coisas. que fiquem de pé diante de nós, e a tempestade se acalma. Na voz daquele que tudo criou, com sua palavra é pura. Escudo para os que nele Quando Deus está presente, não existe impossibilidades.
Quando Deus está na direção, quando Ele unge, quando Ele escolhe, quando Ele chama, nós sempre seremos vencedores. Acredite nessa verdade. Tenha fé no poder dessa palavra. Saia daqui hoje com uma certeza. Deus sempre será o rei da sua vida e de todas as suas batalhas. Não, Senhor, não tem, não tem. Caia por terra agora. Tudo que o inimigo se levantou contra o seu povo, sejam eles grandes, sejam gigantes, sejam de 24 dedos, sejam de lanças grandes, de pesos, caiam por terra agora em nome de Jesus. Saiam da vida financeira, saiam das famílias, saiam das igrejas, saiam. Na voz de quem? Na voz daquele que tudo criou. Por quê? Por sua palavra. Ela é verdadeira, ela é única. E é ela que está entrando na tua casa esta noite. É ela que está produzindo e gerando na sua vida hoje. Não há erros. Não tem portas fechadas. Não tem impossibilidades. Deus está contigo, homem. O inimigo estava esperando a hora para nocautear. Mas Deus já providenciou o livramento. Deus já deu ordem. A espada do Senhor já se levantou em teu favor. Aquieta. Porque o Deus Todo-Poderoso está falando. Por sua palavra é pura. Escudo. Escudo para os que nele creem. Oh Deus, obrigado, Senhor. Nos reveste com o seu poder. Leva-nos em paz. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus Pai, que a Deus comunhão do Espírito Santo, seja sobre todos nós, hoje e sempre. Amém. Dá um abraço ao seu irmão e fala assim, você é valente. Amém? Aleluia.